Bom dia, amados irmãos, na graça maravilhosa e amável do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nesse dia e a minha oração é que Deus, com a sua graça maravilhosa, o acompanhe e abençoe a sua vida com graça, com misericórdia, com perdão e que o amor de Deus seja derramado mais e mais na sua vida, nesta manhã e mais em todo esse dia. Estamos aqui, irmãos, iniciando mais uma manhã com Deus e esperamos que seja um dia proveitoso para a nossa vida espiritual. Irmãos, para a nossa edificação, para o enriquecimento da nossa vida espiritual e da nossa fé, e também para lembrarmos do grande amor de Deus para conosco, eu te convido para abrir a Bíblia, se não possível, acompanhar a leitura que farei do Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 22, versículos 39 a 44, que diz assim, irmãos: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ele em agonia, orava mais insistentemente. E aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que o Senhor, pela sua palavra, nos abençoe e nos dê mais e mais entendimento e fortaleça a nossa fé e a nossa vida espiritual. Amém? Deus amado, Deus de graça, Deus da vida, Deus que faz com que vivamos, o Deus que faz com que nos alegramos, mesmo em meio às tristezas. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que nos ama, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que Tu nos amou tanto que entregou Jesus para morrer por nós. Ó Deus, nós queremos Te adorar nessa manhã, Pai. Nós queremos, Pai, Te louvar. E nós queremos ser gratos a Ti, Pai, com a nossa vida, por tudo aquilo que fizeras por nós e que ainda faz e fará, Pai. Ó Deus, derrama da Tua graça sobre o Teu povo nessa manhã, Pai. É a oração que fazemos no nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
motivo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmãos, para a nossa reflexão de hoje, a palavra de Deus, dessa sexta-feira que é triste, mas se tornou alegre em Cristo Jesus. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor, se é que você pode, se não, eu estarei lendo em João, capítulo de número 19, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 apenas, que diz assim, irmãos: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Pai, obrigado, Pai, porque através de Jesus nós temos vida. Ó Deus, momentos de angústia, de dor, de sofrimento, Pai, de entrega, Jesus cumpre a lei por nós. Ele cumpre as exigências da lei por nós. Pela sua morte dolorosa, nós temos vida. Obrigado, Pai. Aplica a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto de João 19, 17,
Eu queria compartilhar com os irmãos sobre o tema de caminho para o Calvário. Irmãos, quando olhamos para esse texto aqui, nós precisamos considerar algumas coisas. E uma delas eu faço em pergunta. Você já pensou no que Jesus pensou quando caminhava para o Calvário? Você tem ideia do que Jesus pensava quando caminhava para o Calvário, para a cruz sangrenta? Você já parou para pensar quando carregava a cruz, que não era dele, que era minha e que era tua? Nós merecíamos essa cruz. Então a minha pergunta é, irmãos, será que temos a condição de pensar nisso? De quando o mestre carregava a sua própria cruz, diz o texto. Segundo, você imaginou o que Jesus sentiu quando estava no jardim do Getsemane? Irmãos, muitas vezes vemos, eu não assisto porque eu não aguento, não gosto de ver aquele filme, o filme A Crucificação de Cristo. Mas muitos assistem confortavelmente no cinema, em casa, no sofá, talvez até tomando guaraná e comendo pipoca, que normalmente acontece isso, mas aqui, irmãos, nós vemos que Jesus está indo para a cruz. E a pergunta é: você já imaginou o que Jesus sentiu quando estava no jardim? Olha o que o texto de Lucas 22:44 diz. Estando em agonia, orava mais insistentemente, e aconteceu que o seu suor se transformou como de sangue caindo sobre a terra. Irmãos, Jesus estava em agonia. Jesus estava sofrendo dor. Ele sabia o que passaria, mas ele não desviou da sua trajetória de salvação, de redenção, minha e tua. Quando nós olhamos, irmãos, também para esses textos, nós precisamos fazer uma outra pergunta, ou um outro questionamento. Como Jesus se sentiu naquele lugar? Inocente em lugar de pecadores, mortos no pecados, mortos nos delitos e pecado. Irmãos, precisamos lembrar que antes da cruz, Jesus caminhou, Jesus andou, Jesus ministrou a palavra aos discípulos assentado. Jesus ministrou a Páscoa a seus discípulos e os ensinou e os lembrou que ele iria se entregar para morrer por nós. E ele avisa para os discípulos. Irmãos, de caminho para a cruz, Jesus nos amou. Jesus nos perdoou. E ele intercedeu por nós. Irmãos, na cruz nós precisamos compreender João 3,16 estampado aqui, porque Deus amou, entregou Jesus, porque Deus amou a cada um de nós, Jesus se entregou, porque Deus nos amou, Jesus foi pregado na cruz, porque Deus nos amou, Jesus no jardim sentiu dores, o seu suor se transformava como gotas de sangue caindo sobre a terra.
Quando olhamos, irmãos, para Lucas 23, 34, Jesus, naquele momento cruento, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Esta, irmãos, era a mente. Esse, irmãos, eu creio que era o pensamento do nosso Senhor caminhando para a cruz. Esse era o sentimento de dor, mas que ele queria cumprir a sua missão, o que o Pai mandou ele fazer por nós, porque ele nos ama. Romanos 5:8, pois Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas, irmãos, de caminho para a cruz, ele defendeu os seus discípulos. Quando os sacerdotes, os saduceus, os judeus, Pilatos, os soldados romanos chegam no jardim para prender Jesus, ele defende os seus discípulos. E Jesus declara: já vos declarei que sou eu, Jesus, estou aqui. Se é a mim que buscais, estou aqui, deixai esses outros ir. Ele está defendendo os seus discípulos, irmãos, e a nós também. Em segundo lugar, irmãos, nessa reflexão breve, a incredulidade e a falta de conhecimento de Deus e da divindade de Cristo, o poder de Cristo, o povo inocentou um ladrão e culpado, Barrabás, mas crucificaram o inocente, o Filho de Deus, o divino Jesus. É só olharmos, irmãos, para a palavra de Deus, quando nós vemos Pilatos dizer em João 19:4, Pilatos disse: eu não vejo crime algum nele. Mas a incredulidade, e que até hoje muitas pessoas têm, muitos nesse mundo têm, crucificam Jesus até hoje, e até nós, irmãos, quando não temos a capacidade de chorar com Ele, de lutar por Ele, se entregar por Ele, como Ele fez por nós, nós estamos crucificando o nosso Senhor, o nosso Jesus até hoje. Também, irmãos, em último lugar, por mim e por você, aquele que é a fonte da vida, fonte da água viva, fonte da água que pode jorrar em nós, água viva, disse no seu momento mais cruel: tenho sede, e lhe deram vinagre. Tenho sede, e morreu com sede. João 19:28. Então, irmãos, de caminho para o Calvário. Você já pensou no que Jesus pensou quando caminhava para lá? Quando carregava a sua cruz, que era minha e tua? Você já imaginou o que Jesus sentiu quando estava no jardim lá no jardim do Getsêmani? Irmãos, que Deus te dê a capacidade de conhecer mais e mais essa graça de Deus em nós e procurar mais e mais declarar esta graça maravilhosa de Deus em nós, de nos amar tanto a ponto de, certo momento, virar as costas para Jesus, para que ele diga: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Jesus Nazareno,
pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinhos que o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Me deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Eloi, Deus meu, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse culto. Obrigado, Senhor, por mais essa mensagem que Tu toca em nossos corações, ó Pai. Obrigado, Senhor, por Tu ter entregado o Teu Filho naquela cruz para morrer por nós, por redenção dos nossos pecados, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tanto amor que Tu tem por nós. Nos abençoe no decorrer desse dia. Nos guarde e nos proteja de tudo quanto é mal. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.